Quem diria que os grandes genocidas nessa história foram a mídia tradicional socialista, ditadória e seus comparsas tranca-rua. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Um estudo da Universidade de Edimburgo, na Escócia, mostra que lockdowns ou isolamentos sociais podem sim levar a mais mortes por um vírus qualquer, inclusive pelo vírus do PCC, o vírus do Partido Comunista Chinês, esse coronavírus que está por aí, do que a ausência dessas medidas. Esse estudo foi uma simulação matemática de diversos cenários alternativos de contaminação, com um modelo que faz distinção entre pessoas jovens e pessoas idosas. A lógica que indica que o lockdown ou isolamento social pode aumentar as mortes ao invés de preveni-las é bem simples. Pessoas suscetíveis aos efeitos graves da doença, os idosos, têm naturalmente, na média, pelo seu comportamento social normal, menos contato com outras pessoas no dia a dia do que os jovens. Os jovens que, por sua vez, não são afetados pelo vírus ou têm sintomas muito leves, têm um número de contatos diários com outras pessoas muito maior na média. Isso significa que, no tempo, pessoas jovens tendem a pegar a doença mais rápido que pessoas idosas, porque a cada interação com outra pessoa, você tem uma chance de pegar essa doença. Se você tem mais interações, você tem mais chances de pegar ela no mesmo dia, então você tende a pegar ela mais rapidamente. Lógico que estamos falando de média aqui, tá? Não dá para falar especificamente de um idoso ou de uma pessoa jovem específica. Tem jovens altamente isolados que quase não têm contato com o mundo exterior, da mesma forma que tem idosos altamente ativos, com mais de 70 anos, que trabalham, saem na rua, enfim, tem contato com muita gente. Mas, na média, jovens têm muito mais contatos com outras pessoas num dia típico do que idosos. Isso leva aos jovens a pegarem a doença primeiro, mais rapidamente. Os efeitos da doença nos jovens são mais leves. Isso significa que os jovens não têm problema algum e logo adquirem a imunidade contra a doença, adquirem anticorpos contra ela. Para a doença se espalhar em toda a sociedade, é preciso que a grande maioria da população não tenha anticorpos contra ela. O tal efeito manada não é uma chave on-off. À medida que mais gente tem anticorpos, mais devagar a doença se espalha. De forma que, quando uma fração considerável de pessoas já tem anticorpos, a taxa se torna tão pequena que vira desprezível, a doença some. Como os jovens adquirem imunidade rapidamente e eles são responsáveis pela maioria das conexões interpessoais, a taxa de transmissão rapidamente fica desprezível e a doença acaba, antes de ter tempo de atingir um grande número de idosos e, portanto, sem causar muitas mortes. Se por outro lado você reduz o contato da população mais jovem, como foi feito com esse lockdown ou distanciamento social ou isolamento social, chame do que achar melhor, fechando escolas, proibindo pessoas jovens e saudáveis de trabalhar, isso faz com que o vírus demore mais a pegar nessas pessoas. Os jovens levam mais tempo para desenvolver a imunidade e com isso o vírus circula por muito mais tempo naquela região. A tragédia vem aí. Agora o vírus tem muito mais tempo para chegar nos idosos e vulneráveis. Eles demoram mais a pegar, têm uma chance menor de pegar por dia, mas agora, como o vírus está presente naquela região ao longo de um grande número de dias, mais gente pega esse vírus e mais pessoas podem vir a morrer pela doença devido a isso. Veja, você achatou a curva entre os jovens. Para quem isso é uma gripe, faz zero diferença, mas ao mesmo tempo você tornou maior a probabilidade de pessoas idosas, gente que realmente pode morrer por essa doença, de efetivamente vir a óbito. Lógico, isso não é uma certeza porque depende de como o lockdown é feito, a velocidade de espalhamento do vírus, o quão letal ele é para jovens e idosos, depende de várias outras variáveis. O que o estudo mostra é que sim, existe a possibilidade de, em uma pandemia, um vírus que se espalha de pessoa a pessoa, o isolamento social piorar a situação. Não é lógico dizer que isolar pessoas vai sempre melhorar, não. O estudo mostra que o vírus dessa pandemia, em que jovens têm muito pouca chance de morrer e idosos têm muito mais chance de morrer, nesse caso, o lockdown ou isolamento social pode piorar a situação. Veja, aqui a modelagem matemática foi usada de forma correta, como uma forma de explorar possíveis efeitos de uma ação e não como uma bola de cristal para prever o que vai acontecer no futuro, que foi aquele estudo idiota do Imperial College feito lá no início do ano, e que já explicamos aqui não tem nenhum fundamento científico válido.
O autor, professor Graham Ackland, da Universidade de Edimburgo, destaca que isso depende de vários fatores, como todo modelo matemático. O que eles mostraram usando modelos matemáticos é que isso pode ter acontecido. Não é decorrência direta do vírus ser transmissível para pessoas que isolar pessoas vai levar a menos mortes. Não é assim não. Quando você tem grupos de pessoas com taxas de contato pessoais diferentes e taxas de morte em decorrência da doença diferentes, pode ser melhor não ter lockdown do que ter lockdown. Curiosamente, isso pode ser ligado a um outro estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, Bruno Campelo de Souza e Fernando Mendes Campelo de Souza, que mostra que, fazendo covariância entre o grau de isolamento medido em Banânia com base nos celulares e a taxa de morte divulgada pelo Ministério da Saúde, ou seja, efetivamente medindo o que aconteceu aqui em Banânia nesse período. Veja, aqui não é mais modelo matemático, aqui é medição do mundo real. Essas medições claramente não são perfeitas, mas são medições reais. Esse estudo mostra que tanto no início das medidas de isolamento social, quanto no final dessas medidas, existe uma covariância com uma diferença de 39 dias entre as medidas e o número de mortes depois dessas medidas. Ou seja, toda vez que o prefeito Ardado vai lá e aumenta o isolamento social, 39 dias depois disso o número de mortes começa a subir. Toda vez que o prefeito Ardado relaxa o isolamento social, 39 dias depois o número de mortes começa a cair. Ora, que coisa, né? 39 dias, segundo eles, podem ser explicados como o tempo médio entre a pessoa ter o contato com o vírus, se contaminar, vir a ter a doença, ir para o hospital e finalmente vir a falecer. Pessoas tipicamente não morrem no momento que elas pegam o vírus. Você pega o vírus, ele fica no seu corpo por alguns dias sem sintomas, depois você tem os sintomas, fica doente, esses sintomas eventualmente vão se agravar, principalmente em pessoas mais idosas ou com outras doenças. Depois que eles se agravaram, você vai para um hospital, eventualmente você vai ser colocado num respirador, finalmente você vai para a UTI, e só depois de tudo isso, se o seu caso for o pior dos casos, você vai a óbito. Isso leva, em média, 39 dias. Então, a covariância bate certinho com a reabertura, só que bate de forma inversa ao que o pessoal vinha pregando. Ah, se você fechar diminui mortes, se você abrir aumenta mortes. Não, o que a covariância mostra é o contrário. Economia funcionando, pessoas trabalhando, menos gente morrendo da doença em função disso. Lockdown, isolamento social, proibição de pessoas de sair de casa, mais gente morrendo da doença em função disso. Isso não é modelo matemático, são dados coletados aqui em Banânia, nós vivemos esses dados, nós vivemos por isso. A ideia idiota de prefeitardados e governotários de trancar pessoas em casa, fechar negócio, usar violência policial contra pessoas em praças, na praia, matou mais gente ao invés de salvar pessoas. Veja, os pesquisadores brasileiros também não dizem que foi o isolamento social que aumentou o número de mortes. A conclusão deles é muito cuidadosa. Eles dizem que, provavelmente, isso indica que o número de mortes está associado a outro fator fora dessa relação. Porém, se você juntar os dois estudos, não é um salto lógico muito grande imaginar que sim, o isolamento social causou mais mortes aqui em Banânia e provavelmente causou no mundo todo o mesmo efeito. Você tem, de um lado, um estudo que mostra como é possível, como é teoricamente possível isso, uma explicação que bate muito bem com o perfil da doença. Você tem a explicação teórica do que aconteceu. Por outro lado, você tem a evidência prática da coisa. Você tem o número de mortes registrado e a data das medidas coercitivas, indicando essa covariância exatamente como prevê o estudo teórico. Eu não sou inocente, eu já escrevi trabalhos científicos, eu sei que o que eu estou fazendo aqui é um salto lógico. O que eu estou dizendo é que não é um salto lógico muito grande. Muito provavelmente vamos chegar a essa conclusão com mais alguns estudos, com mais algumas coletas de dados. Aqui no Rio de Janeiro, eu vivi isso no meu dia a dia. As mortes começaram a cair vertiginosamente justamente depois que o prefeitardado daqui, o titio Suquita Crivella, começou a reabrir as coisas. Ele reabriu tudo no auge do número de mortes. Tenho que dar créditos a ele por isso. Ou talvez a Bulbasauro que pressionou o Mané a fazer isso. Mas o fato é que, no dia com o maior número de mortes aqui em Água com Merdolândia, foi o dia do início da reabertura. Cada coisa que ele reabria, a Rede Globo chorava que tá tendo aglomeração em bares e praias, tá tendo aglomeração não sei aonde, as pessoas não estão respeitando.
Porém, eram aglomerações tipicamente de pessoas jovens, e com isso os idosos ficavam mais protegidos e com isso diminuíram as mortes. Fica tudo claro o que aconteceu agora. E lógico, não vale dizer, mas ele abriu porque ele sabia que os casos estavam caindo, porque ele não tinha aquela informação naquele momento. Os casos caíram porque ele reabriu. Não ele reabriu porque os casos caíram, porque o efeito só acontece vários dias após, 39 dias após, na média, como foi levantado pelos pesquisadores de Pernambuco. Cada vez fica mais claro o absurdo completo que foi esse coronazismo, essa fraudemia, essa ânsia de políticos parasitas idiotas, de idiotas com iniciativa, de interferir na vida de todo mundo, de proibir pessoas de fazer coisas em nome do que eles achavam ser o bem comum. Fica cada vez mais claro que esses parasitas, burocratas, idiotas não têm ideia do que estão fazendo lá. É só uma cambada de retardado enfiando sorvete na testa um atrás do outro. Veja, do ponto de vista libertário, não interessa se lockdown ajuda ou não a conter a doença. Não interessa se fazer lockdown diminuiu o número de mortes ou se fazer lockdown aumentou o número de mortes. Isso é irrelevante do ponto de vista libertário. Porque o ponto de vista libertário ele é ético, ele não é utilitarista. Não interessa se foi melhor ou pior fazer alguma coisa. A ética libertária é clara, ninguém pode te obrigar a fazer nada, a menos que exista um contrato permitindo isso. Mas um contrato explícito, assinado por você, de livre e espontânea vontade, sem nenhuma coação e que você pode rescindir a qualquer momento. Fora essa hipótese, pessoas podem te aconselhar a fazer isolamento social ou não, pode te aconselhar a usar focinheira de pano ou não, e você pode acatar essas sugestões se quiser ou não, mas ninguém pode te obrigar a fazer essas besteiras em nome do bem comum ou de qualquer outra besteira, porque como vimos, no final das contas os caras não sabem o que estão fazendo. Não se trata de discutir que exista bem comum, que numa sociedade você tem que fazer acordo entre as pessoas para preservar o bem comum. O ponto aqui é que o idiota parasita político não sabe fazer isso. E esse é o motivo pelo qual a ética libertária é superior à escravidão estatal. É justamente esse. Ela coloca um limite que protege você da estupidez, da ganância, do desejo pelo poder, do retardo mental de parasitas políticos que vão querer te atingir. Políticos não têm todas as informações para tomar nenhuma decisão. A sociedade como um todo, usando persuasão simples, convencimento por argumentos, usando o livre mercado, que é uma grande rede neural entre as pessoas, toma decisões muito melhores do que meia dúzia de políticos retardados assessorados por cientistas lobotomizados parasitas que não sabem o que fazer. Eles se acham pessoas especiais, se acham no direito de dizer como você deve viver sua vida. Eles não passam do mais idiota dos carrascos. Tenho certeza que, por hora, nos próximos anos, os políticos e a mídia tradicional socialista vão fazer de tudo para manter a narrativa deles de que essa decisão foi positiva, que fizeram o correto, que se não tivessem castrado a sua liberdade, você iria morrer. Mas eu tenho certeza que, com o tempo, essa idiotice será comparável a besteiras estatais do passado que eram baseadas em ciência da época, como eugenia, lobotomização, escravidão e outras práticas ditas científicas do passado, que hoje são vistas pelo seu lado certo. Uma brutalidade absurda que ninguém nunca deveria ter sequer pensado em fazer. A ética libertária teria apontado todas elas como erradas em suas épocas. Esqueça o justpositivismo estatal, ele já se mostrou errado e falho. A ética da propriedade privada, a ética da liberdade individual, a ética libertária é o único padrão absoluto para a convivência humana pacífica e é apenas uma questão de tempo até chegarmos lá. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com. Cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!